Capítulo 24 Discípulo externo superior, parte 1. Diante do desdém de Zhao Yijian, Zhao Feng apenas sorriu fracamente. Embora Zhao Yijian fosse forte, ele tinha uma atitude arrogante. Isso significava que era inútil falar com ele. Só com ações você poderia provar o que você quer dizer. Embora Zhao Feng não respondesse, sua atitude era como agulhas nos olhos de Zhao Yijian. A multidão ficou um pouco surpresa. Zhao Yijian já era muito arrogante, mas o silêncio de Zhao Feng fez mais do que as palavras poderiam dizer. Criança, se você não falar agora, você não será capaz de falar mais tarde. Zhao Yijian disse profundamente. Jiang. Sua espada brilhou na frente de Zhao Feng. Zhao Yijian começou com espada corrente fria. Embora ele fosse muito arrogante, ele sabia que Zhao Feng tinha a força de um semi-artista marcial, então ele teve que ir com tudo. Zhao Feng sentiu um frio vindo da espada. SSSSSS. A espada quase acertou o ombro de Zhao Feng por meio centímetro. Que técnica elevada! Só consigo ver a imagem final. Se ele só tivesse a força de um semi-artista marcial, então ele definitivamente não seria capaz de enfrentar a espada correnteza fria de nível elevado. Zhao Feng não pensou que sua defesa excederia Zhao Yui. Seng. Tão leve quanto uma folha, Zhao Feng se afastou de Zhao Yijian. Em termos de ofensiva, Zhao Feng não era páreo para Zhao Yijian, não a menos que ele aprendesse uma técnica de fortalecimento corporal de nível elevado como Zhao Yui. Para onde você está correndo? Zhao Yijian rapidamente saltou e usou a espada correnteza fria no ar. Não importa o quão duro Zhao Feng tentasse se esquivar, o frio continuou a segui-lo. Não é de admirar que seja uma arte marcial de nível elevado no nível elevado. Pensou Zhao Feng, sabia que apesar de seus punhos do dragão furioso ter atingido o nível máximo, não era um adversário para a espada correnteza fria de Zhao Yijian. Explosão da cachoeira gelada. O movimento de Zhao Yijian mudou de repente. A espada virou-se para o ponto de pouso de Zhao Feng. Nada bom. Zhao Feng estava no ar e uma vez que ele aterrissar, ele não seria capaz de se esquivar do ataque em área de Zhao Yijian. Uau! Que espada correnteza fria! Ele já pode usar ataques em área enquanto ainda está abaixo do rank 4. Parece que a batalha já foi decidida. A geração mais velha, que estava assistindo, elogiou. Disse. A explosão da cachoeira gelada de Zhao Yijian enviou uma explosão caótica para a parte inferior do corpo de Zhao Feng. Falso leve passos flutuante. Zhao Feng respirou fundo enquanto comprimia todo o seu sangue, permitindo que ele saltasse no ar. Teng. Seu corpo ignorou a gravidade quando saltou sobre o movimento mortal de Zhao Yijian. Como isso é possível? Zhao Yijian ficou aturdido ao ver Zhao Feng saltar sobre o seu golpe mortal. O que? Zhao Feng treinou o leve passos flutuante para o nível elevado. O juiz principal elogiou enquanto ele alisava a sua barba. Falso leve passos flutuante. Esse é o movimento final do leve passos flutuante, como ele conseguiu fazer isso? O artista marcial que já havia treinado esta habilidade exclamou enquanto se levantava do choque. Na arena. Zhao Feng estava correndo enquanto Zhao Yijian tentava alcançá-lo. Logo, a espada correnteza fria de Zhao Yijian estava se aproximando do nível elevado, seus danos e velocidade aumentavam drasticamente. Zhao Feng também não era nada ruim.
Seu leve passos flutuante o fez tão leve quanto uma pena e embora parecia que ele mal conseguia escapar da espada, ela nem sequer o tocou alguma vez. O tempo passou lentamente. Enquanto Zhao Feng corria, ele tentou encontrar qualquer falha na habilidade de Zhao Lijian para que ele pudesse retaliar. No entanto, de repente ele percebeu que ele não poderia sequer chegar perto de Zhao Lijian, ou então ele iria enfrentar um movimento mortal. Seus punhos do dragão furioso não conseguiam sequer bloquear um dos golpes de espada de Zhao Lijian. Se tentasse bloquear um, ficaria ferido. Eu tenho que usar. Zhao Feng respirou fundo enquanto a força interior em seu corpo despertava, então desapareceu. Baseando-se na técnica ocultando o ar, ele escondeu sua força interior. Enquanto estava no ar, Zhao Feng colocou de repente sua energia em seu olho esquerdo. P. No momento em que o olho esquerdo foi ativado, Zhao Feng entrou em modo supervisão. Embora a espada de Zhao Lijian fosse rápida, ela abrandou em seus olhos. Ele podia até ver onde a força se reunia no corpo de Zhao Lijian, e através disso, Zhao Feng poderia prever onde Zhao Lijian iria atacar em seguida. Teng. Zhao Feng esquivou-se facilmente de todos os ataques. Punho do dragão furioso. Em certo ponto, Zhao Feng retaliou. Espada vento da correnteza fria. Zhao Lijian nem se esquivou nem se defendeu. Em vez disso sua espada foi direto na garganta de Zhao Feng. Zhao Feng sentiu-se impotente enquanto, embora ele pudesse encontrar lacunas nos movimentos de Zhao Lijian, ele não podia atacar, já que ele seria incapaz de esquivar da espada de Zhao Lijian. Espada corrente fria concentra-se na aviação e ofensiva. Não tem nenhuma defesa no geral. No entanto, ele treinou para o nível elevado, então suas falhas são pequenas e eu só tenho uma chance de 50% para ganhar. Zhao Feng analisou e previu dentro de sua mente. A maior diferença entre ele e Zhao Lijian foi o nível de habilidade de artes marciais. Para vencer Zhao Lijian, ele só tinha duas opções. A primeira era prolongar até que o oponente se cansasse. Zhao Feng tinha plena confiança de que, com seu olho esquerdo e sua força interior, ele poderia durar mais do que Zhao Lijian. A segunda maneira era usar sua força interior e ganhar pela força. Assim como Zhao Feng pensava. Juiz, eu acho que os dois são gênios e se eles prolongarem a partida e um deles se machucar ou morrer, nós seremos punidos pela seita. Normalmente, mesmo que eles parassem, Zhao Lijian tinha uma chance de 50 a 60% de ganhar, mas ele tinha uma sensação desconhecida de que o bloqueio não era uma boa ideia. Mas eles não terminaram ainda. O juiz principal estava um pouco hesitante desde que o cultivo de Zhao Tianjian tinha alcançado o 6º rank e seu status não era muito baixo. Embora eles ainda não tenham terminado, você não poderia ver quem tem a mão superior. Zhao Tianjian deu um saber olhando para o juiz principal. Era óbvio que se isso fosse feito bem, haveria grandes recompensas. O juiz principal disse, número 188, Zhao Feng, você tem a mão inferior, por isso, se isso arrastar ainda mais o juiz tem o direito de tomar a decisão. Está tudo bem. Zhao Feng sentiu a raiva aumentar em seu coração. O juiz estava obviamente inclinado para Zhao Lijian. Obviamente, o juiz não podia dizer abertamente que Zhao Lijian venceu, mas sendo juiz, eles tinham o direito de tomar uma decisão depois de um tempo. Por exemplo, o juiz pode tomar uma decisão se uma luta durar por muito tempo.
A decisão do juiz causou alguma perturbação. Embora Zhao Feng tenha a mão inferior, ele não está perdendo nada. HMPH, tudo o que ele pode fazer é correr. Ele está perdendo nosso tempo. A multidão discutiu calmamente. Embora alguns da geração mais velha sentiram que isso era injusto, eles não estavam dispostos a ofender Zhao Tianjian e seu filho apenas por um mero discípulo de ramo da seita. Bem, eu não vou correr. Zhao Feng riu amargamente quando parou. Criança, aceite minha espada. Zhao Yijian olhou com gratidão para seu pai. Zhao Tianjian estava de pé com as mãos atrás das costas, sorrindo fracamente. Nesse ponto, algumas pessoas, como Zhao Kun, tinham rostos alegres. Zhao Shui olhou para aquela figura familiar e suspirou. Ela tinha um sentimento complexo em relação a ele, alguma simpatia e alguma frieza. SSSSS. Assim que a espada correnteza fria de Zhao Yijian se aproximou de Zhao Feng, este último não fez qualquer movimento para se esquivar. Punhos do dragão furioso. Zhao Feng colocou toda a sua raiva neste soco. Arrogante. Os anciões balançaram a cabeça. Ai! O juiz principal também suspirou. Ha ha ha! Tentando parar esse ataque. Sem chances. Zhao Yijian riu enquanto golpeava com sua espada cintilante. Abra. Zhao Feng respirou fundo enquanto exibia uma aura extremamente poderosa. Agao. Um leve brilho verde apareceu nos braços e nos punhos de Zhao Feng. Parecia belo sob a luz do sol. Antes que o punho chegasse, os ventos já haviam atingido o corpo de Zhao Yijian. Com Zhao Feng no centro, a poeira sob a força invisível lentamente flutuou para cima. O que? Isso é. O juiz principal levantou-se, seu rosto estava cheio de excitação. Isso não é bom. A expressão de Zhao Tianjian ficou feia. O que está acontecendo? Zhao Yijian sentiu uma pressão desconhecida na direção dele, tornando-o incapaz de sequer respirar. Mesmo a velocidade de sua espada foi limitada. Em seus olhos, o punho de Zhao Feng era como um rugido de um dragão. Dang! Craak! Zhao Yijian cuspiu um bocado de sangue. Clang! Sua espada se partiu em duas partes e caiu no chão. Havia também uma força invisível que percorreu a espada e fluía em seu corpo. Ah! Zhao Yijian gemeu quando ele foi lançado 20 metros para trás. Quando Zhao Feng abaixou o punho, a poeira caiu lentamente de volta ao chão. Não sabendo quanto tempo tinha passado, alguém gritou: força interior do caminho marcial. Força interior. Um leve brilho azul brilhou em todo o corpo de Zhao Feng.